Eu sei que alguns de vocês já podem estar com um dedo no dislike só pelo título desse vídeo, mas CDZ é uma de minhas obras favoritas e foi a principal daquelas que me fizeram ler e estudar a mitologia grega. Então, segura esse dedo nervoso aí e bora pro vídeo. Seguinte, que Masami Kurumada é um dos melhores mangakás que já produzimos, ninguém tem dúvidas. Cavaleiros do Zodíaco é uma das obras de maior relevância e tá aí entre as histórias até nos dias de hoje, não é à toa. Mas ainda assim, é lotada de erros e controvérsias. E é sobre isso que vamos falar um pouquinho aqui hoje. Então, já deixa o like, se inscrevam, hypem o vídeo e bora lá! Digamos que alguns dos erros da obra têm a ver diretamente com o desenho no mangá. Kurumada faz composições muito boas e impactantes, porém, o problema em seu desenho, de perspectiva, especialmente se tratando de escorço, é visível. Temos muitos painéis que são estranhamente esquisitos, com personagens desproporcionais, às vezes até confundindo um personagem com outro, movimentos extremamente fora de qualquer que seja aquele padrão de realidade que nós temos, muitas vezes exagerando demais a cabeça ou exagerando muito os punhos, dando a impressão ali de que nosso personagem possa ser ali um anão ou algo parecido e atrapalhando um pouco aquele que seria nosso fluxo de leitura. Outro erro também é aquela dificuldade de identificar alguns personagens por causa daquilo que chamamos de síndrome da mesma face, onde Kurumada ele cria os mesmos padrões e as mesmas expressões para diversos personagens, o que dificulta bastante a gente, quando vai ler a história, a identificar um personagem ou outro. Talvez ali o que mais diferencie realmente um de outro é o seu penteado e também aquilo que está acontecendo na cena. Outro ponto interessante a se destacar é a narrativa da história, que por muitas vezes, por falta de informação, acabam sendo interpretadas de modo errado por nós. Coisas como um golpe não funciona 2 vezes no mesmo cavaleiro. Sério mesmo? Porque eu não vi isso nos 200 relâmpagos de plasma que você levou no meio da cara. Ou também algo como as lutas de 1000 dias entre 2 cavaleiros, algo também como o cavaleiro mais próximo de Deus. E sem falar na saga de Hades, que foi bem confusa, com muita gente achando realmente que Máscara da Morte e Afrodite apanhariam daquele jeito para Mu, por exemplo. Outra característica que deixaria aqui por último, mas não menos importante, é a falta de noção de parâmetro para definir o poder nesse desenho. Pensa só o seguinte: Seiya e os demais cavaleiros de bronze passavam por pouco da velocidade do som. Eles iriam enfrentar em poucos dias cavaleiros que chegavam na velocidade da luz. E assim, são velocidades bem diferentes, sabe? Não sei se você tem uma noção exata disso, mas não é pouca coisa, não. Fora que alguns desses cavaleiros trabalham com venenos, por exemplo. No mangá mesmo, Shun sobrevive a uma rosa sangrenta e diversas rosas venenosas de Afrodite sem nenhuma explicação, a gente simplesmente aceita. Ele simplesmente larga lá e fala: é isso porque é isso, não vou explicar nada pra você, aceite, que dói menos. Outra coisa que eu acho que é a pior delas são os cavaleiros como Shura e o próprio Afrodite, que tem golpes cortantes, que chegam a fatiar as armaduras de bronze dos cavaleiros e não tocam sequer 1 centímetro em um dedo deles. Ou mesmo ataques de força bruta, como o de Saga de Gêmeos, que simplesmente eleva o cavaleiro ao mais alto e joga com toda a força no chão, espatifa praticamente ele no chão, né? E lógico, também vamos falar aqui do Seiya com a perna quebrada, se desviando de diversos flashes à velocidade da luz para dar um golpe em Ayoria. Porque, por mais força de vontade que eles tenham, ainda são pessoas de 14 e 15 anos. E só para lembrar, os Cavaleiros de Ouro nessa idade já eram Cavaleiros de Ouro. Então, muito provavelmente, eles já eram mais fortes do que os Bronze Boys naquela época. O que dirá agora, caras formados com 20, 21, 23 anos. Bem, Hunters,
Vez ou outra, assistindo ou lendo uma história, temos de esquecer um pouco a noção de coerência para aproveitar aquilo que estamos presenciando ao máximo. CDZ é uma obra fantástica e não foi intenção desse vídeo de forma nenhuma diminuir ela. Até porque, como eu disse para vocês no início, é uma de minhas obras favoritas e de partes de tempos em tempos e tal, você desliga uma partezinha ali do cérebro para conseguir acompanhar a história e conseguir se deliciar com as aventuras que está sendo ali mostrada, né? Eu agradeço a cada um de vocês por terem permanecido até agora. Valeu pela presença e nos vemos no próximo vídeo.